projeto de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos guardar isso. Ruth capítulo 1, Ruth capítulo de número 1, versículo de número 3. Ruth capítulo 1, versículo de número 3, diz assim: e morreu Elimeleque, acharam aí? E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e o nome de uma era Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim estas mulheres desamparadas dos seus filhos e de marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou no campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Agora vamos voltar lá para o versículo, adiantar lá para o versículo de número 15. Diz assim: pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Porém disse Ruth: não me instes para que te deixe, e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu contigo, aonde pousares, pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Pare só um minuto aí, feche teus olhos e vamos agradecer a Deus nesta noite pela palavra do Senhor e por sua presença. Pai querido, nós queremos te adorar, te bendizer e te exaltar por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fala conosco nessa noite, Senhor, através da tua palavra, pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. As mães têm o domínio, do lar nas suas mãos, não é assim? E elas são instrumentos de Deus para que Deus possa agir na nossa vida. A mulher é instrumento de Deus para que Ele possa agir, tanto que Deus, por meio de Maria, trouxe Jesus ao mundo, trouxe Jesus, o nosso Salvador, o nosso Deus. Mas eu quero te mostrar nesta história que nós vamos ler nessa noite, que Deus pode mudar a história da vida das pessoas. Deus pode mudar o rumo da história, dependendo simplesmente da nossa fé, da nossa confiança em Deus e da nossa insistência em obedecer a sua palavra, em obedecer a sua lei. E eu quero rapidamente nessa noite de mães, noite de comemoração, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e na sua vida. A Bíblia conta a história de Noemi. Noemi era uma mulher abençoada por Deus. Ela tivera 2 filhos. A Bíblia fala aqui o nome dos seus filhos, está aqui no capítulo de número 1, no versículo de número versículo 5, diz assim: morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim essa mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ela era casada, tinha uma família estruturada, tinha uma família abençoada por Deus, estavam ali debaixo da bênção do Senhor. Não tem coisa mais preciosa para Deus e para nós do que termos a nossa família reunida. A gente às vezes, a palavra do Senhor diz no Salmo de número 128: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, aquele que come do seu trabalho, diz: feliz será e tu te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua mesa, os teus filhos como planta de oliveira. A sua mulher será como videira frutífera à roda da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Ele diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A bênção maior de Deus que a gente pode ter é quando você senta lá
no almoço, seja no final de ano, hoje todo mundo, a vida é corrida, mas seja no final de ano, ou no Natal, ou no Ano Novo, ou numa data comemorativa, quando você senta ali à mesa com o seu pai, sua mãe, com a sua família reunida, não tem coisa mais preciosa e mais rica do que termos em volta da mesa a nossa família reunida, adorando, exaltando, enaltecendo o nome do nosso Deus. Então essa mulher tinha uma família estruturada, mãe, marido, filhos, nora, a família estava estruturada, mas de repente surge algo que começa aparentemente a querer destruir aquele lar perfeito. Ela perde o seu marido, ela perdeu o seu marido. E naquela época, a gente já falou isso aqui outras vezes, naquela época a mulher, quando perdia o marido, ela perdia o seu sustento, ela perdia o seu apoio, amém? Ela perdia o seu apoio, perdia a sua referência, porque a mulher não tinha um trabalho específico. E ela perde o marido, depois consequentemente ela perde também os seus 2 filhos. Então ela estava desamparada, a Bíblia diz, do seu marido e dos seus filhos. Sobraram apenas as noras, Orfa e Noemi. E agora essa mulher deseja voltar para o seu povo, voltar para a sua terra, porque lá ela tinha terra entre a sua família, entre o seu povo, e ela decide voltar para a sua terra. E a Bíblia diz que ela despede as suas noras, porque eram mulheres novas, e ela diz: olha, voltem, refaçam a vida de vocês, casem novamente. E elas não eram mulheres que serviam a Deus, não eram mulheres que eram da nação de Israel. Então Orfa voltou ao seu povo, voltou à sua família. Mas Noemi tinha ainda outra nora, que era Ruth. E Ruth diz uma frase interessante, que eu usei esse verso aí no meu convite de casamento, né? Ela diz assim: não me instes para que te deixe, nem para que me aparte de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu contigo, aonde quer que pousares, pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Sabe o que ela está dizendo? Olha, eu quero esquecer a nação de onde eu vim, eu quero esquecer o povo de onde eu vim, eu quero servir o Deus que abençoa a tua vida, o Deus que você serve. Mas você vai pensar assim: mas elas estavam passando por momentos difíceis, não estavam vendo bênção de Deus, elas estavam vivendo momentos de perdas, momentos de dificuldades, momentos de luta. Mas Ruth creu na palavra e na promessa de Deus que estava sobre a vida de Noemi. Ruth creu, confiou, abandonou algumas coisas da sua família, deixou para trás seu pai, sua mãe. A gente, para conquistar às vezes algumas coisas na mão de Deus, nós precisamos tomar decisões que não são fáceis na nossa vida. Ruth então decide deixar a sua linhagem, decide deixar o seu pai, sua mãe, a sua família, e decide seguir a sua sogra, que já não era mais sogra, mas ela decide seguir, porque ela viu algo de especial, ela viu algo de Deus. E ela vai então, Ruth volta, Noemi volta para sua terra, e Ruth vai com ela. E eu quero chamar a tua atenção agora no capítulo de número 2. Quero que você pegue a sua Bíblia conosco. Capítulo de número 2. Versículo 18. Diz assim: vendo ela, pois, que de tudo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, tornaram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Quando ela volta à sua cidade, Noemi voltou à sua cidade, a palavra do Senhor diz que a cidade se comoveu com ela, porque todo mundo a conhecia, todo mundo sabia quem ela era, de onde ela tinha vindo, da dor que ela tinha passado, e o povo se comoveu com ela. E Noemi volta agora com Ruth. Eu vou resumir essa história para você, para que você entenda
que Deus está no controle da história da nossa vida. Por mais que às vezes a gente não entenda as ações de Deus, por mais que às vezes a gente não entenda os projetos de Deus, Deus está no controle da história da nossa vida. Ele usa as suas leis, Ele usa os seus mandamentos, Ele usa a palavra que Ele empenhou ao seu povo para abençoar a nossa vida. Quer ver? Nós vamos voltar um pouquinho atrás. Pega a sua Bíblia, abre lá no livro de Levíticos, capítulo de número 23. Levíticos, capítulo de número 23, versículo 22. Levíticos 23, versículo de número 22. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Levíticos 23, 22. Quem achou aí? Levíticos 23, 22 fala de uma lei estabelecida por Deus para aquele que fazia suas colheitas para o povo de Israel. Diz assim: e quando cegares a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás espigas caídas das tuas cegas. Para o pobre, para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. Tinha uma lei que Deus tinha determinado ao povo de Israel, que quando o povo estava fazendo a colheita na terra, por exemplo, se tivesse lá um campo de plantações, vamos dizer, de plantação de trigo, você tinha um campo de plantação de trigo, então você colhia o meio do campo e as extremidades você deixava. As extremidades do campo você deixava. Além de dizer que aquelas extremidades eram para os pobres e os estrangeiros. Você pegou ali um feixe de trigo, caiu alguns da sua mão, a lei dizia também: não pegue, deixe para trás para os pobres e para os estrangeiros. Agora vamos voltar lá para Ruth. Ruth não era da nação de Israel, Ruth não pertencia ao povo de Israel, mas a palavra do Senhor nos diz aqui, olha, pega aí, depois de Juízes, capítulo de número 2, agora, capítulo de número 2, versículo de número 15, diz assim, versículo 15, 2,15: levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não as embaraceis, deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que colha, e não as repreenda. Sabe o que ele está dizendo? Cumpra a lei, e quando você for colhendo, deixa cair um pouquinho lá para cá, para ela. Porque a lei dizia o quê? Quando colheres o campo, deixa nas extremidades, deixa nas extremidades do campo a colheita, e quando cair alguma coisa, não volte a pegar, porque as pessoas pobres vão colher ali, os pobres, os estrangeiros vão colher. Ruth vai com Noemi para a terra da sua família, da família de Noemi, e quando ela chega lá, ela vai colher no campo, e a Bíblia diz que ela foi colher justamente no campo de Boaz, que era parente do marido de Noemi que tinha morrido. Então Deus está no curso da história, abençoando. Então agora Noemi está ali, e Ruth vai colher, e ele chega lá, vê Ruth colhendo no campo, ele pergunta quem ela é, e ela diz assim: olha, eu sou estrangeira, por que você está agindo assim comigo com tanta bondade? Porque ele diz: olha, você pode colher aí no campo, você fica à vontade. Ele vai lá nos seus empregados e diz assim: olha, não me incomode a moça, quando ela estiver colhendo, quando vocês colherem, deixa cair um pouco para trás, porque a lei dizia que devia deixar, e tenta facilita a vida dela aí. Deixa cair um pouquinho para que ela pegue. Ela permaneceu ali colhendo, pegando, levando para a sua sogra, para que elas tivessem alimento, mantimento. Para encurtar a história, isso aqui é uma história de amor, não é assim? É uma história de amor. Boaz agora se apaixona por Ruth, né? Se apaixona por Ruth. Tinha outra lei, sabe qual era a lei? A lei dizia que quando uma mulher era viúva e ela voltava para a sua terra, alguém tinha o direito de resgate, ou seja, o mais novo tinha o direito de ir lá e se propor o casamento para aquela viúva. Assim?
Aí a sogra, quando soube, né, que ela estava colhendo no campo de Boaz, e que Boaz era parente dela, disse: olha, ele é gente, ó, boa, é rico, é gente abençoada. Se ele deixou, então Deus está no controle da história. E Ruth então se aproxima de Boaz, e Boaz então decide casar com Ruth. Tinha direito lá de resgatador. O que é resgatador? Ele casava em todas as terras que pertenciam antes ao marido de Noemi, passariam de volta para ela, por causa da ex-nora. E agora eu quero, para encerrar a história nessa noite, dessa mensagem que eu quero trazer ao seu coração, que está escrito aqui. Fala comigo: mãe, instrumento do projeto de Deus. Ruth abriu mão da sua nação. Ruth decidiu seguir Noemi, e Deus ama aquele que toma uma decisão firme. Se nós queremos alcançar promessas de Deus, queremos alcançar a bênção de Deus, é preciso tomar decisões na vida. Nós vemos agora, como eu falei no início da mensagem, uma família destruída, uma família destroçada. Noemi tinha perdido seu marido, perdeu seus filhos, ficou só duas ex-nora. Uma decide seguir com ela, que é Ruth, e agora Ruth decide ficar com ela. Então uma decisão firme, que nós falamos, que a palavra do Senhor nos mostrou agora. Ela toma uma decisão de deixar a sua família, de deixar o seu pai, sua mãe, e seguir a sua ex-sogra, porque ela viu ali na vida daquela mulher uma resposta de Deus para a sua vida. E agora ela se casa com Boaz. Pega a sua Bíblia aí, e como que Deus muda a história. Mateus capítulo de número 1, versículo de número 5 e versículo de número 16. Mateus capítulo de número 1, versículo de número 5 e versículo de número 16. Mateus capítulo de número 1, versículo 5, diz assim: olha, e Salmão gerou a Racabe, gerou de Racabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Aí lá no versículo de número 16 diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então a decisão de Ruth lá atrás de seguir Noemi fez com que ela entrasse na genealogia de Jesus. Uma mulher que não pertencia à nação de Israel, mas por uma decisão firme, como mãe, Deus a trouxe, ela passou a fazer parte, da linhagem de Jesus Cristo, e lá no final, da sua semente, não é assim? Da sua semente, dos seus filhos, Deus trouxe à existência o Salvador do mundo, porque ela tomou uma decisão firme de obedecer ao Senhor. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Não importa as lutas, não importa as adversidades que a gente esteja passando, Deus está no controle da história da nossa vida, e tudo que Deus exige de mim e de você é que obedeçamos a sua palavra, que a gente creia que Ele é fiel, assim como Deus mudou a história de Noemi, assim como Deus mudou a história de Ruth, porque elas tomaram uma decisão firme, e Deus, como o Senhor do universo, usou elas como mãe para trazer a existência através de Maria e seu filho. Assim também Deus está no controle da história da minha vida e da sua vida. Ele quer abençoar a nossa vida, e tudo que Ele requer de nós é que a gente obedeça a sua palavra e creia nas promessas do Senhor. Creia que Deus é fiel. Hoje é um dia especial, Dia das Mães, e eu quero te dizer que você, como mãe, é um instrumento de Deus, para Deus abençoar a sua vida, Deus abençoar a sua casa, Deus abençoar a sua família. Eu poderia ficar aqui horas e horas mostrando para você algumas mães da Bíblia que Deus usou a vida delas para mudar a história da humanidade, a história de uma nação, como Ana, que estava lá orando, falando com Deus que queria um filho, e dos seus lombos, do seu ventre, veio um dos grandes profetas, Samuel.
porque ela insistiu em buscar e adorar a Deus. Você tem o controle da sua casa, você tem o controle da sua família, a oportunidade de falar de Jesus, a oportunidade de mudar a história da sua casa. Outro dia eu falei aqui na igreja de quantas pessoas Deus precisa para mudar a história da sua vida. Eu quero que você pergunte isso aí novamente para a pessoa que está do lado. Fala para ela assim: de quantas pessoas Deus precisa para mudar a história da sua vida? Agora responde para você mesmo. Fala assim: Ele só precisa de um. E este um sou eu. Só precisa de você, mais ninguém. Ele só usou uma pessoa, Ruth. Ela decidiu, tomou uma decisão forte: eu quero ser abençoado. Eu creio que Deus pode mudar a história da minha vida. A gente lê assim às vezes, mas parece tão superficial. Mas imagina bem o tempo, a época que essas mulheres viveram. Como nós falamos, perdeu o marido, depois perde os 2 filhos, sem condição nenhuma. Eu costumo brincar aqui e falar, mas é a verdade, né? Não tinha NPS, né? Não tinha INSS, não tinha pensão. Ou a mulher servia a Deus ali na sua família, e seu marido sustentava, ou ela era obrigada a viver mendigando. Por isso que quando a gente lê ali a nação dela, a nação de Israel, quando ela volta para a cidade, o povo fica comovido com a história, porque todo mundo sabia da situação que ela estava passando. Perderam o marido, depois perdeu seus 2 filhos. A situação estava difícil, mas decisões mudam a história da nossa vida. Decisões acertadas, decisões debaixo da vontade e do querer de Deus. Ela decidiu voltar para a sua terra, ela decidiu voltar para o seu povo e servir a Deus. Então que você nessa noite como mãe, que nós que estamos aqui como família também, possamos tomar decisões acertadas, baseadas na palavra de Deus, baseado nas promessas de Deus. Deus é fiel, tem promessa para a sua vida, tem promessa para a sua casa. Leia esta palavra. Todas as promessas que estão aqui, elas são para você, elas são para mim. Creia que Deus não te desamparou e não vai te desamparar. Ele é fiel. Repita comigo ali: mãe, instrumento do projeto de Deus. Deus tem um projeto para a sua vida. E Ele quer usar você que é mãe para abençoar a sua casa, abençoar os seus filhos. Abençoe o seu lar. Você tem autoridade de abençoar o seu lar, de abençoar a sua família. Você tem autoridade de colocar suas mãos lá na sua casa e abençoar a sua família. Nós temos a história de uma pastora aqui da igreja, que o marido não era cristão, mas ela chegava em casa todos os dias com a mão ungida, né? Pegava a mão dele: pega minha mão aqui, o que foi? Não pergunta não, só pega. Abençoa a vida dele. E hoje ele é pastor também com ela, porque creu na palavra do Senhor e profetizou bênção de Deus. Profetize bênção. Eu tenho dito aqui que às vezes a gente fala muito dos problemas, das dificuldades que a gente tem, mas não fala daquilo que Deus tem feito, do que Ele pode fazer. Creia nas promessas de Deus. Essa mulher não enxergou o quadro de sofrimento que ela estava. Ela enxergou além, enxergou a resposta de Deus, enxergou aquilo que Deus podia fazer na sua vida. Pare de olhar para aquilo que você não tem, porque a gente às vezes critica muito e quer enxergar só aquilo que a gente não tem. Enxerga aquilo que você tem: vida, família, saúde, vontade de Deus na sua vida de mudar a história. Creia, levante todos os dias com vontade, com projeto, com desejo de fazer algo especial, deixando Deus agir na sua vida. Ele só precisa disso. A gente confunde muito as coisas, porque nós achamos que Deus tem que fazer tudo por nós. Deus chamou Josué, lá em Josué no capítulo 1, Deus chega para Josué e diz assim: olha, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Olha como está do lado de pleno assim: Deus abençoa, mas o esforço e o ânimo é seu. Deus está falando isso. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele repete de novo: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Para que Deus haja na nossa vida, eu tenho que ter ânimo, vontade de conquistar, de querer,
vontade de alcançar as promessas de Deus. Levantar de manhã com coragem, com objetivo. Às vezes a gente levanta cansado, com dor, eu posso dizer isso, né? A gente levanta cansado, com dor, com vontade de ficar lá. Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Tem gente que pensa que só ele gosta daquele soninho das 4, 5 da manhã. Todo mundo, filho. Quando dá 4 ou 5 horas da manhã, você vai puxar. Outro dia foi até engraçado. Eu deitei, não dormi nada. Fiquei a noite toda sem conseguir dormir. Quando eu puxei a coberta, assim, o celular. Vontade de quebrar ele. Vou ter que levantar. Né? Então Jesus quer abençoar a minha vida. Jesus quer abençoar a tua casa, a tua família, mas Ele precisa do seu ânimo, da sua vontade, do seu desejo de conquistar, para que Ele mude a história da sua vida. E as mães que estão aqui, Deus conta com você para mudar cada vez mais a história da sua vida, da sua casa e da sua família. Aplauda o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Mãe, instrumento do projeto de Deus. Creia nisso, no nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar. Hoje nós temos uma comemoração especial para o Dia das Mães. Tome posse da bênção de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.